Bom dia, hoje são 9 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago aqui mais uma questão que caiu em um concurso público para a Universidade Federal de Tocantins, UFT. Cargo assistente administrativo. Essa prova foi realizada em 2014 e o órgão que elaborou as questões foi a COPESE, Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins. Veja a questão aí. Temos assim, a palavra meio, veja bem, a palavra meio pode expressar circunstância de modo. Assinale a afirmativa em que essa palavra não expressa esse sentido. E aí, as alternativas A, B, C, D. O que a questão quer? Ela quer que você escolha a única alternativa em que a palavra meio não expressa circunstância de medo. Aqui uma observação. Quem elaborou essa prova aqui foi um professor de língua portuguesa. E aqui ele foi infeliz em afirmar que a palavra meio pode expressar circunstância de modo. Na verdade, meio expressa circunstância de intensidade e não propriamente de modo. É uma observação aí que eu faço, entendeu? Meio, como advérbio, ele é de intensidade e não de modo, como está aqui. Mas vamos levar isso aqui em consideração. Então, o que se pede aqui, repito, você vai procurar a única alternativa em que a palavra meio não é um advérbio. Entendeu? Em que a palavra meio não é um advérbio. É o que eu sempre digo aqui, mostro em meus vídeos, né? Muitas palavras da língua portuguesa podem mudar de classe gramatical dependendo do contexto. Sempre mostro isso aqui. E meio é um exemplo. Meio pode ser um advérbio de intensidade. Você pode trocar por um pouco, advérbio de intensidade, meio, e pode ser também um numeral. Um numeral. Quero meio pão. Aí, meio é um numeral. Está se referindo a um substantivo pão. Quero meio pão. Ou seja, quero a metade do pão. Então, meio aí é um numeral, entendeu? Já quando eu digo, estou meio triste, meio aí é um advérbio. Refere-se a um adjetivo, entendeu? Então, aqui você vai procurar a única alternativa em que a palavra meio não seja um advérbio. Vamos lá, 1 minuto.
Muito bem, gente. Então vamos lá. Vamos encontrar aí a alternativa em que a palavra meio não seja um advérbio. Então vamos lá. Alternativa A. Na sua fala, a advogada não usou meio termo para se dirigir ao acusado. Na sua fala, a advogada não usou meio termo para se dirigir ao acusado. Então, muito bem. Temos aí a palavra meio. Meio pode ser numeral. Meio pode ser numeral, entendeu? Ou pode ser advérbio de intensidade. E aí, temos meio termo. Meio termo. O que eu digo aqui? Quando o meio está se referindo a um substantivo, ele é numeral. Quando o meio está se referindo a um substantivo, ele é um numeral. Agora, quando ele se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um próprio advérbio, aí ele é um advérbio. Mostrei isso aqui já em aula, não é? Então veja aí, meio, ele se refere a quê? Ele se refere à palavra que está aí, termo. Meio termo. Termo é o quê? Qual é a classe gramatical de termo? Substantivo. O termo, não é isso? Então, termo é substantivo. Se termo é substantivo e a palavra meio se refere a esse substantivo, então meio é um numeral. Então aí meio termo, meio aí é um numeral e não um advérbio, porque se refere a um substantivo. Entendeu? Então essa aí é a alternativa que a questão quer. Alternativa A. Ela quer que você escolha a oração em que a palavra meio não seja um advérbio. Ela colocou ali de modo, tudo bem, mas é advérbio de intensidade, meio. Então, aqui está a alternativa que a questão quer. Meio aqui não é advérbio, meio termo, é um numeral. Agora, nas demais, meio aparece como advérbio. Vamos ver. Alternativa B de bola. João parecia meio confuso durante a entrevista. João parecia meio confuso durante a entrevista. Você vê a palavra meio aqui. Ela se refere a que palavra? Veja, meio confuso. Confuso é o que, gente? É um adjetivo. Olha a diferença. Então, meio, quando se refere a um adjetivo, é um advérbio de intensidade. Você diz, João parecia um pouco confuso durante a entrevista. Então você pode, quando o meio é um advérbio, você pode transformá-lo por um pouco. João parecia meio confuso. João parecia um pouco confuso. Então meio aí se refere a um adjetivo, confuso. Logo, meio é um advérbio. Então aí a letra B não é a alternativa que a questão quer. Alternativa C, de casa. Ele ficou meio aborrecido. Aborrecido aí é também um adjetivo. Meio aborrecido. Aborrecido é um adjetivo. Se meio se refere a um adjetivo, então meio também é um advérbio. Viu aí? Então você diz, ele ficou meio aborrecido. Você pode substituir meio por um pouco. Ele ficou um pouco aborrecido, porém permaneceu calado. Então, meio aqui, na alternativa C, também é um advérbio. Alternativa D de dado. Ninguém pode ser meio feliz. Você vê aqui a palavra meio. Ela se refere a que palavra? A feliz.
meio feliz. Feliz é um adjetivo. Logo, meio é advérbio. Entendeu? Meio se refere a um adjetivo. Então, meio é um advérbio. Pode ser substituído por um pouco. Ninguém pode ser um pouco feliz. Entendeu? Então, você vê facilmente que a única alternativa aí, em que a palavra meio não é um advérbio, é a alternativa A. A correta aí. Alternativa A. Meio termo. Meio aí é um numeral. Mais um vídeo e muito obrigado.